Ferrari, a marca que todos conhecem, mas o carro que poucos compreendem em sua essência. Falar sobre Ferrari hoje é falar sobre um carro extremamente potente, é falar sobre um carro extremamente duro e falar sobre um carro praticamente inutilizável nas condições das vias brasileiras. Esses são os preconceitos que geralmente escutamos quando estamos falando sobre Ferraris. E são esses os preconceitos que precisamos desmitificar se quisermos entender a relevância deste projeto, a Ferrari Portofino. Um carro que desafiou o meu próprio conceito sobre o que uma Ferrari pode ser. Nesse vídeo vamos abordar a genialidade por detrás do projeto da Portofino, vamos abordar o real potencial do motor V8 biturbo com uma calibração customizada da Vanguard e vamos tentar destilar a essência da Portofino em uma abordagem mais prática. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações e não esquece da curtida. Mais curtidas significam mais vídeos exclusivos como este. Vem com a gente. Então, com a Portofino, a Ferrari continua um desafio que começou lá na Ferrari Califórnia, de tentar unir e equilibrar três conceitos geralmente antagônicos em um único carro: esportividade, elegância e praticidade. A gente vai abordar esses três conceitos em diversas vezes aqui nesse vídeo e vamos começar falando do próprio design aqui pela dianteira. Aqui na frente a gente começa pelo próprio spoiler em carbono, que tem uma função de fornecer um pouquinho de downforce aqui para a dianteira do carro. Depois passando pelas captações de ar laterais aqui, que refrigeram os intercoolers laterais. Depois a própria grade dianteira com o cavalinho que dá passagem aos radiadores, bem grandes aqui na frente. Depois entrando nas próprias lanternas em L, que são característica de vários modelos da Ferrari hoje. E aqui ao lado da lanterna nós temos um duto que conduz o ar para a caixa de roda dianteira e minimiza a turbulência na região. Bem prático. Por último, o próprio capô, curvo e longo, com duas novidades: scoops, que vão criar uma cortina de ar aqui na dianteira do carro. Arrojado, mas sem perder a elegância. O principal destaque é esse extrator traseiro. Ele começa, na verdade, lá no que a gente mostrou do farol. Tem essa captação de ar, passa pela caixa de roda e a gente tem a saída por aqui. Essa saída, ela avança até o meio da porta. Depois nós temos a própria coluna A também avançando sobre o habitáculo. Depois essa linha côncava aqui na porta, que dá bastante massa e volume para o conjunto. E por último, essa linha de cintura alta e parruda, mas sem perder a elegância. Aqui na parte de trás nós temos essa traseira truncada, típica de vários modelos da marca. Depois um deck bastante alto, com uma curvatura e nenhum aerofólio extravagante. Apesar de que essa curvatura faz essa função de que em geral dá um force aqui atrás. Depois nós temos as lanternas redondas do modelo 488 GTB inspiradas. Depois o para-choque com as 4 ponteiras de escapamento incorporadas. E por fim, um extrator enorme, esportivo, mais prático, junto do próprio aerofólio, cria downforce e aumenta a aderência do eixo traseiro. Robusto, mas sem perder a elegância. A própria entrada na Portofino é mais prática e elegante do que os modelos com motor central, apesar de que a gente sente falta daquele deck mais amplo. Aqui o interior ele é um pouco mais amontoado e a gente tem um deck multinível com várias novidades. Primeiro, duas telas. Primeiro, uma enorme tela multimídia touchscreen
com uma interface um pouco desatualizada e uma resposta um pouco lenta, mas novidade aqui na Ferrari. Depois existe uma outra tela, ela fica escondida aqui e ela só mostra informações para o passageiro. E ela é touchscreen também. Depois a gente passa aqui para o meio do painel, nós temos essa ponte onde a gente tem as funções da transmissão para engatar a marcha ré, para mudar o modo de automático ou manual e o Power Start ou Launch Control, que nem a gente fala aqui no canal. Mas o que interessa na verdade está aqui, no volante multifuncional mais esportivo do mercado. Praticamente todas as funções do carro estão concentradas aqui no volante. Não existe nenhuma alavanca aqui atrás, apenas as duas de marcha. A Ferrari concentrou tudo aqui no volante, que nem os carros de Fórmula 1. Então o controle das setas são aqui, o controle do limpador de para-brisa e do temporizador está aqui junto do volante. O próprio esguicho é uma das funções que nós temos aqui. Depois o clássico manetino, que nesse carro tem 3 funções, conforto, esporte e controle de tração desligado. Depois nós temos do outro lado aqui o controle dos faróis, apenas o flash ou o farol alto ligado. Eu tenho uma função para botar o carro em modo de conforto no controle dos amortecedores quando eu estiver no modo esporte. Obviamente o clássico botão para dar partida no motor e algumas funções de Bluetooth e comando de voz aqui. Mas ainda existem outros botões que estão escondidos aqui atrás. Aqui no lado direito nós temos um botão que controla a tela da direita. Então eu tenho aqui, são as funções de velocímetro, multimídia, mapa e a parte de telefone. E do outro lado, a outra tela ali, onde a gente tem o computador de bordo e algumas funções do carro são controladas por esses outros 2 botões aqui do lado esquerdo, embaixo do difusor. O que interessa mesmo é a parte de conta-giros. Eu tenho um primeiro integrado aqui na parte superior do volante e lá atrás o relógio mesmo. Ele vai até 10.000 rotações, apesar que esse motor corta em 7.500, um indicador de marcha e o cavalinho da Ferrari. Vamos falar do motor agora. Aqui debaixo do capô, o esportivo e premiadíssimo F154. Um V8 com virabrequim plano, 3.9 litros, 2 turbinas e injeção direta. E esse motor é a prova de que você não precisa inventar um novo ou criar um novo conceito para ser notado. Aqui não existe nenhuma tecnologia mirabolante, nenhum sistema AVS ou Valvetronic, nenhuma bancada secundária de injeção, não existem flaps no coletor, não existem sistemas de water cooler ou wastegates eletrônicas. Apenas um miolo bem feito, 2 turbinas boas, o arroz e feijão ou a macarronada muito bem feita, que ganhou diversos prêmios desde que ela foi lançada. Então o F154 é o principal motor da Ferrari hoje, segue aquele conceito de o mesmo core e diferentes periféricos e programações que são instalados em diversos modelos da marca. A gente tem esse motor presente na Portofino, na Roma, na F8, na 488 e até na SF90, com potências originais variando ali de 500 até 770 cavalos. Chama atenção aqui na Portofino o posicionamento desse motor, ele está bem enterrado debaixo aqui do corta-fogo, extremamente baixo, e o próprio chassi do carro e as estruturas ficam por cima dele. Outra coisa que chama atenção aqui na Portofino é a ausência de capas plásticas. A gente tem pouco plástico cobrindo esse motor e muita coisa é exposta, principalmente as tampas de válvulas vermelhas que são clássicas da marca. No final, o que temos aqui é mais um motor camisa aberta, quase que um decote, mas sem perder a elegância. Vamos falar de programação agora, que nós fizemos, das programações, na verdade, que nós fizemos para esse motor. Então, sendo o F154
um motor modular presente em diversos modelos da marca. Aqui na Portofino a esportividade está nos 600 cavalos de potência declarada, a elegância está na mesa de 75 kgf de torque declaradas e na prática o que a gente mediu aqui foram 530 cavalos de roda e 68 kgf de torque. Imagina a nossa decepção quando a gente viu as turbinas trabalhando a apenas 1 bar de pressão. Então o objetivo desse projeto foi explorar diferentes calibrações, explorar o real potencial volumétrico dessas turbinas e ainda assim acertar a mistura de combustível, o ponto de ignição, entre outras pequenas mudanças aqui na operação do motor. E nós chegamos a 2 resultados, 2 calibrações com 2 conceitos completamente diferentes. O primeiro, um estágio 1 conservador, onde a gente chegou a 570 cavalos de roda e 82 kgf de torque. E o segundo, um estágio 1, explorando mais octanagem de combustível, onde a gente chegou em 605 cavalos de roda e 89 kgf de torque. Nessa última programação, o destaque fica para os 147 cavalos de ganhos de roda a 5.000 rotações e para os mais de 20 kgf de ganho entre várias faixas de giro em baixas rotações. Nada mal. A gente estima por volta de 680 cavalos no motor, que agora está mais forte, mas sem perder a elegância. Bom, o carro está extremamente forte, mas talvez a única decepção aqui do F154, desse novo motor, seja o ronco que sai aqui das ponteiras. Infelizmente nós perdemos aquela essência daquele V8 Ferrari com virabrequim plano, do qual nós já vimos diversos exemplos aqui no canal, dicas de passagem, mas aqui esse ronco, essa experiência sensorial não é mais possível devido à instalação dos turbocompressores. Dizem que nunca mais nós vamos conseguir resgatar esse tipo de ronco. Mas existe uma empresa aqui no Brasil que nesse momento está fazendo o desenvolvimento de um projeto exclusivo em um carro também equipado com o motor F154, mas dessa vez em uma versão mais agressiva ainda, numa 488 pista. E eles estão desenvolvendo um projeto de escapamento que deve mudar essa história. Cenas para um próximo capítulo. Então, que nem eu disse lá no início do vídeo, isso aqui foi um grande desafio para a Ferrari para unir 3 conceitos antagônicos em um mesmo carro. Esportividade, agora na verdade nós temos muito mais com 680 cavalos, elegância e na verdade aqui eu ainda não mostrei uma função desse carro. Dá uma olhada nisso. Nada mal. Muito elegante. Faltou a gente testar o lado prático desse carro. Então, em nome da ciência, nós vamos fazer um teste prático, reunindo tudo isso em conjunto, inclusive testando uma outra função desse carro, que é o fato dele ter 4 lugares. Existem 2 lugares que vocês não estão vendo aqui, e a gente vai botar isso à prova. Será que tudo isso funciona ao mesmo tempo? Bom, então para fazer esse teste, o experimento, eu chamei aqui a Gabriele, a Milena e a Paola. E o nosso objetivo aqui é fazer um teste dos 4 lugares da Portofino. Se a gente notar aqui, na parte traseira, o espaço é relativamente apertado. E aí fica a dúvida,
Será que a gente consegue fazer os 4 caberem no carro sem perder a elegância? Então a gente começa aqui com a Gabriele. O carro tem um sistema de abertura de banco automático, muito elegante. Vou fechar. Agora a Gabriele põe o cinto, muito importante. Deu certo? Deu. Bora para a próxima. Agora eu vou chamar a Milena para ocupar o outro espaço aqui na traseira. Botou o cinto. Coube? Certo. Bom, e por último, a Paola. Confortáveis? Sim. Só tô com medo. Vocês já andaram de conversível? Não, a primeira vez. Primeira vez? Em relação ao carro, acho que é um carro muito duro, um carro desconfortável ou não? É bem gostoso, bem confortável. Tá sendo legal até agora? Tá. Gabriele tá mais quieta? Eu tô um pouco apreensiva. Um pouco apreensiva, mas não tá gostosa a viagem? O carro tá macio, não faz barulho. Me fazer uma pergunta, vocês têm noção do que são 680 cavalos? Não? A diferença de um carro de 200 por um carro de 400 e um carro de 600. Vocês têm essa noção hoje? Não? Não, a gente imagina que deve ser estrondoso, mas... Estrondoso? É um pouquinho. Vamos experimentar então. Isso não foi nada, na verdade. Isso não foi nada? Nada. Divertido? A boca fica seca. Fica seca a boca. Tanto vento. Então a ideia agora é dar uma explorada também nessa parte do chassi do carro. Aí quando a gente fala de chassi, a gente está falando de suspensão, de freio, que tem a ver com a resposta, com a dinâmica do carro. Isso tem a ver com quão controlado é o carro quando você acelera. E a Portofino, de fato, ela por compartilhar vários componentes com outras Ferraris que são muito mais fortes, ela tem essa estabilidade. Então a gente está acelerando, está forte, mas o carro faz... Dá para frear, não dá? Não dá confiança? É bem instável ao mesmo tempo, né? Mesmo bastante instável, né? Exatamente. Mesmo com 90 kg a força. Gente, a minha alma ficou lá atrás. Divertido? Nossa, muito Bastante? Teu parque... Meu Deus do céu. É como ter um parque de diversão, meu. Você, porque É uma montanha-russa. é igual, exatamente. É legal, né? Muito bom. Parece que o som dele ainda assim não é tão... Não é alto, né? Estrondoso, tão né? alto, É. né? Eu acho Vocês acham que o som desse carro é mais baixo? É.
Ele baixa. Não é muito intenso, assim. Não é aquele som que incomoda. Ai, não é aquele som que irrita. Sabe quando você aquele carro correndo Som assim? que irrita. É, que irrita, assim, aquele barulho Muito assim. alto. É, no ouvido. É que quando eu vejo assim, os vídeos da Ferrari, geralmente aquele som parece que tá no carro de Fórmula 1. Sim. Então, Esse aqui ele é mais tranquilo. E a gente realmente achou que ia ser A gente achou que Muito ia ser alto, bem né? estrondoso. infelizmente é uma das características desse carro aqui, essa parte do ronco mesmo, que podia ser um pouquinho melhor, talvez não tão alto, né? Fórmula 1 assim que incomoda, mas ele é baixo mesmo. Ah, você queria mais alto? Ah, sim. É um carro que dá pra você usar rotineiramente, mas também dá pra dar aquele close, né? Isso é exatamente a essência É desse a carro. proposta dele. E eu acho que você fechou o vídeo agora, Paola, porque é exatamente esse carro. Esse carro ele tem potencial, mas ao mesmo tempo você pode usar ele no dia a dia. Ele não incomoda, ele não é baixo, ele não bate, tá confortável. Mas se você quiser, dá pra se divertir também. Então é isso, senhores. Conseguimos capturar a essência da Portofino. Um carro para dia a dia, mas também bem esperto, agora muito mais. Chega na hora da gente terminar esse vídeo. Então, esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta É a Vanguard! Eita porra!